Olá, meus alunos do terceiro ano. Quero começar esse vídeo dizendo da minha saudade terrível por vocês. Que saudade avassaladora, que falta que eu sinto de vocês, né? De poder estarmos juntos nas aulas, de nos abraçarmos, de compartilharmos as nossas emoções, de dividirmos as nossas alegrias, dos sorrisos, viu? Vocês sentem muita falta de vocês. Nossa, essa turma querida do meu coração, que saudade de vocês. Né? Todas as escolas estão tentando se adaptar, o ABEL não está fazendo isso de modo diferente, aliás, está fazendo isso com uma excelência, desafiando a gente que é professor para gravar vídeos e fazer aulas online. E eu vejo essa proposta uma proposta desafiadora, sobretudo para mim, porque eu não estou acostumada com esse tipo de instrumento. Estamos fazendo aqui na sala de casa, né? Então eu peço a você um pouco de paciência com o som, com a iluminação e pedir que você estude previamente os textos, né? Vocês vão precisar de um pouco de paciência. Eu sei que os desafios são grandes, viu? Eu estou com vocês nessa. Esse confinamento não é uma coisa que a gente previa, não é algo que a gente esperava, mas é necessário e a gente vai fazer para passar por ele. E acreditem, meus alunos queridos, nós vamos passar, viu? Eu acredito nisso, isso me movimenta todos os dias, até a certeza que a gente vai estar junto, muito breve, eu acredito nisso. Tá? Poder ver vocês na sala de aula, algo que eu muito, quero muito, quero muito. E para facilitar, eu decidi fazer as videoaulas, né, como a maioria dos professores, a gente vai estar vendo o módulo 5. Então, para você poder acompanhar aí depois com o vídeo, eu vou fazer a correção dos exercícios, né? É importante que a gente faça os exercícios nesse momento, eu vou corrigir, vou explicá-los, tá? E a gente vai pensar hoje sobre a filosofia antiga e a metafísica na antiguidade, focado em Platão, né? Quem era esse sujeito? Vamos lembrar um pouquinho, né? A gente tem três filósofos da antiguidade que são muito importantes. Sócrates, que faz o divisor de águas na filosofia. Platão, né, que vem a ser discípulo de Sócrates. Ele não aprendeu somente com Sócrates, não, mas Sócrates foi muito relevante e ele tem um papel muito importante na vida de Sócrates na filosofia antiga, porque é ele quem transcreve todos os diálogos socráticos. Ele põe em prática a dialética socrática, ele põe em prática a técnica usada por Sócrates e transcreve esses diálogos, né, usando a maêutica, a ironia também, para poder redigir, então, as obras, que são muito importantes, onde está relatado praticamente tudo aquilo que Sócrates viveu e ensinou, já que Sócrates não gostava de escrever, né, ele não considerava a escrita como sendo um bom recurso e preferia os diálogos, por isso dialética. Platão segue esse princípio, mas dá para nós de presente esse relato, né, o escriba dele. A teoria formada por Platão ela é uma teoria muito importante, que é a teoria das ideias, né? E ele foi um discípulo diferenciado, um pensador grego, mas que não se limitou somente à Grécia. Ele também esteve em outros lugares, viajou para a Itália, conheceu Pitágoras, recebeu alguma influência pitagórica. A gente percebe isso quando ele vai formar a academia, que ele bota lá a frase na entrada da academia: nesse lugar só entra quem sabe geometria. Essa questão das formas geométricas, né, vai formar a teoria dele. Ele é considerado, vou tirar o óculos aqui, preciso ler algumas coisas e não enxergo muito bem de perto. Ele é considerado um filósofo idealista por conta da teoria das ideias, né? A teoria dele está fundamentada numa divisão binária do conhecimento, o conhecimento inteligível e o conhecimento sensível. O conhecimento sensível é aquele que a gente obtém por meio dos órgãos do sentido, através do corpo, é o conhecimento prático do mundo, né? Esse conhecimento sensível seria o doxa. E o conhecimento inteligível, que é o que a gente obtém apenas por meio do intelecto, né? Que só pode ser acessado numa instância superior. Por isso, então, essa referência à metafísica. É algo que está inato ao sujeito, está dentro dele. Alguns filósofos acreditam numa pegada inatista dele. Por isso, porque para ele o conhecimento está lá, ele é prévio, ele pré-existe ao sujeito, e o que o sujeito tem são as lembranças disso que já existia dentro do mundo das ideias, né? São as formas puras, que não pode existir. Para ele, a realidade nada mais é do que o reflexo dessas formas puras, que são observadas pelo sujeito. E aí, naturalmente, aquilo que se pode ver não é de fato o que é, né?
quanto à biografia dele, tem algumas coisas importantes aqui e curiosas. O nome dele não era Platão, Platão era um apelido, né, que vem de uma palavra grega, Platon, que significa ombros. Ele praticava esportes e tinha os ombros largos, e aí ele foi apelidado de Platão, mas o verdadeiro nome dele era Aristócles. Então tá aí a curiosidade, ele chamava Aristócles. Foi apelidado por causa das omoplatas dele, que eram muito largas, né? Ele era grego, ele, diferente de Sócrates, era de uma família aristocrática, né? Nasceu em Atenas, mais ou menos em 428 a.C., morreu em 348 a.C., a sua família pertencia a uma elite ateniense, estava ligada inclusive à questão política, tinha certa influência na política, né, pela descendência de um legislador chamado Solon, por parte da mãe de Platão. Era comum na época que o filósofo se dedicasse também aos esportes, né? E aí ele lutou em diferentes campanhas militares também, inclusive na Guerra do Peloponeso, onde Sócrates também lutou entre os anos 409 e 404. Já em idade madura, ele veio conhecer Sócrates, né? Ele já estava adulto, e era um jovem, né, adulto, e foi um mentor intelectual, amigo de Platão, né? Ele é um personagem principal no diálogo platônico, você vai observar, que é a citação da maioria das obras de Sócrates. Bom, em 383 a.C., né, 11 anos depois da morte de Sócrates, ele adquiriu um terreno dentro de um parque público em Atenas. O parque era dedicado a um herói clássico chamado Academos, e aí ele deu o nome de Academia, né, onde se reuniam jovens, tanto para discutir política, era em Atenas, para a prática do lazer, como também para a prática de atividade física. Tinha um ginásio onde essas discussões aconteciam, né? As pessoas ficavam sentadas em arquibancadas e o mestre normalmente transcorria, e ele usava a técnica socrática da dialética, do diálogo na discussão, né? A academia foi um marco filosófico ocidental, pode ser considerada uma das primeiras instituições de ensino de filosofia, né? Com saber teórico, e se afastava, por exemplo, da teoria da escola pitagórica, que se assemelhava mais a uma seita, né? Eles se reuniam em lugares fechados, com marcas. As principais ideias que influenciaram ele foi a dialética, né? O pensamento, né? Tem uma inspiração de Parmênides aí, né? Com relação à questão da dialética, que é a síntese, a tese, a antítese levada através da discussão, através do diálogo, para se chegar, se esvaziar daquilo que se conhecia e então fazer com que novas ideias pudessem nascer. Com relação ao idealismo, é inédito, foi ele que criou essa questão do mundo das ideias, né? A diferença entre o mundo das ideias e o mundo material. E ele usa, para exemplificar essa questão do mundo das ideias, uma alegoria, não chega a ser um mito, não é um mito, tá? As pessoas às vezes falam mito da caverna, mas na verdade não é um mito, é uma alegoria, porque ele não tem só um conto fantasioso, ele tenta ensinar, ele tem a questão pedagógica que o mito traz, mas não tem uma questão cosmogônica, né? Então nessa questão pedagógica, essa obra ela é muito importante para Platão, porque o que ele diz? Ele narra a história, né? Ele narra na alegoria o seguinte, que existia uma caverna e que os homens estavam aprisionados nessa caverna, e eles olhavam através das sombras e o que eles conseguiam aprender, o que eles achavam que era o mundo real, era um mundo de sombras. E aí ele usa, inclusive, essa alegoria para tentar explicar a democracia ateniense. Dentro desse mundo das sombras, Platão vê na alegoria da caverna um mundo sensível. O que as pessoas que estavam ali, que sempre viram somente a caverna, viam, era um mundo limitado, e eles achavam que aquilo era a realidade, mas era uma realidade distorcida. O mundo para eles era uma realidade distorcida. Para ele, o homem que sai da caverna é o filósofo. Quando ele sai da caverna, ele passa a enxergar um mundo real, ele passa a enxergar um mundo ideal, por isso o idealismo. O mundo ideal onde as coisas acontecem como são de fato, e somente o filósofo seria capaz de adquirir este conhecimento, né? Lembram que Platão ele vai fazer uma divisão de como deveria acontecer a vida na polis, o ideal de vida na polis. Para ele, a República, no livro dele, A República, ele vai falar da questão da democracia, e para Platão a democracia não era uma coisa
muito boa, essa democracia direta em Atenas, porque as pessoas não sabiam o que desejavam, elas eram limitadas. E aí ele traz também uma crítica semelhante à crítica de Sócrates aos sofistas, porque os sofistas eles eram pagos para ensinar aquilo que não era verdade. E a busca constante de Platão era por essa verdade que para ele não podia existir no mundo físico. Porque para ele, por exemplo, quando você olha para uma árvore, o que você vê não é a árvore de fato, é a ideia original de árvore. Então toda vez que você olha para uma árvore, você vai sair de você algo que você já conhecia previamente. E não o que é de fato. Então o que você vê não é aquilo que é. E ele diz, bom, as pessoas não conseguem governar de modo perfeito, por quê? Porque elas não nasceram para governar. O ser humano que nasceu para governar é aquele que já tem dentro dele isso, inatamente. E esse sujeito aí cria essa ideia de sofocracia, que é aquele governo do filósofo rei, o governo que só pode ser implementado através dos filósofos. E aí ele traz essa influência dele com relação ao mito da caverna. O mito da caverna nada mais é do que uma alegoria de como as coisas deveriam ser. Ele diz, bom, o homem em si, na sua percepção sensível, ele não vai querer sair da caverna. Ele diz, quando o filósofo sai da caverna, que ele se depara com o mundo real e ele vê como é, ele tem uma obrigação. Qual é a obrigação? Voltar à caverna. Ele volta à caverna, então, para libertar as pessoas. Ele volta para lá para dizer, olha, eu tive contato com o real, o que vocês estão vendo é ilusão. E a gente precisa desconstruir essa ilusão para que vocês possam, então, enxergar de fato como as coisas são. Isso se assemelha muito ao que a gente experimenta hoje, se a gente for pensar, né? Agora, as pessoas, quando estão na sua ignorância, e era isso que ele questionava muito nos sofistas, os sofistas, para ele, não fazia diferença, eles eram relativistas, então não fazia a menor diferença se o que eles estavam ensinando para as pessoas era, de fato, um conhecimento real ou se era um conhecimento ilusório. O que eles queriam, na verdade, era ensinar e ganhar por ensinar. E ele ficava muito aborrecido com isso, dizia, não pode. Como é que uma pessoa que foi formada por um sofista pode vir a governar a polis, pode vir governar a cidade? Isso não é justo. Então, havia a necessidade para ele de que buscasse-se o conhecimento verdadeiro e ele vai usar essa alegoria da caverna para poder explicar isso. A academia era um lugar onde isso acontecia, diferente ele tem alguma influência de Sócrates, mas ele preferiu fazer isso em um lugar fechado, enquanto Sócrates fazia isso de modo aberto nas praças. Ele já fundou e talvez seja o nosso grande modelo. Ele escreveu uma obra muito relevante que chama A República, né, onde consta o mito da caverna. Sócrates foi mestre de Platão e influenciou ele na produção filosófica, e Platão, por consequência, foi mestre de Aristóteles, né? Apesar dele Aristóteles ter formulado uma teoria própria dele, ainda assim ele foi influenciado por Platão em muitas coisas, né? Então, vamos lá, ele pensa a política de modo bem utópico. E aí, eu queria que você fosse lá para a página 267, para a gente poder fazer alguns dos seus exercícios que eu propus para vocês lá no portal. A gente tem lá, a questão 1 é uma questão que já foi trabalhada no Enem. Ela diz assim, tem uma frase, um pensamento platônico. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos, este objeto que estou vendo agora com tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas por defeitos não consegue ser tal o ser em questão. E lhe é, pelo contrário, inferior. Assim, para podermos fazer essas reflexões, é necessário que antes tenhamos tido a ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. Aí a pergunta vem, está lá no diálogo dele, chamado Fédon. Na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica. A opção A diz lá, estabelecer semelhança entre o que é observado em momentos distintos? Não é isso. Por quê? Um objeto não muda de uma posição para outra. Comparar o objeto observado com a descrição detalhada dele? Não, também descrever ele detalhadamente não vai trazer o ser do objeto. Continua sendo apenas a sua percepção. Descrever corretamente as características do objeto observado? Não é isso que ele está dizendo. Descrever característica ainda continua sendo
o mundo visível, a doxa, aquilo que você vê, aquilo que você apreende através do que você está olhando. Aí a opção D, presta atenção, fazer correspondência entre o objeto observado e o seu ser, a essência do objeto. Né? Ele diz que todo objeto tem uma essência. Então, toda vez que você vê uma resposta ligada ao pensamento de objeto, na construção de objeto, para ele está ligado ao ser do objeto. Então, você só vai conseguir fazer aquele objeto ser o que ele é de fato quando você percebe o ser dele. Então, identificar outro exemplar idêntico ao observado? Não, porque aí você também vai estar colocando a sua impressão. Então, a outra pergunta que eu coloquei para vocês lá no exercício conceitual é a opção 4. A pergunta é assim: os termos gregos apresentados por Platão para mostrar os conhecimentos do senso comum, bem como opinião e o conhecimento científico, respectivamente, são... Platão dizia que existem duas formas de conhecer as coisas, né? A primeira delas é a doxa, ou o senso comum, a opinião. Quando você fala sobre algo a partir daquilo que você vê, isso é a sua opinião, isso é doxa. Platão é, de fato, relevante para a produção do conhecimento científico. Buscar a essência das coisas vai criar o pensamento científico a partir daí. Então, a investigação constante para se chegar ao real daquele objeto, ao ser daquele objeto, é a construção científica. E a construção daquilo que se vê, daquilo que se projeta, seria a doxa, a opinião. Enquanto que o conhecimento científico da coisa seria a episteme. Então ele divide conhecimento em conhecimento senso comum, doxa, e o conhecimento científico, episteme. Certo? Então são esses dois tipos de conhecimento que ele faz alusão. Outra questão que eu coloquei para vocês é a questão de número 7 dos exercícios conceituais. Tem uma tirinha lá, né? E nessa tirinha fala assim: por que as pessoas em diferentes países com diferentes crenças não podem todas viverem em paz? Aí o outro personagem responde: porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. Aí a tirinha continua: quem iria dizer para elas o que é bom? Aí ele diz: eu. Então, ele está deduzindo que ele sabe, de fato, o que é bom, o que é o melhor. Né? E aí, com base na tirinha, nos conhecimentos sobre ética e política em Platão, assinale a alternativa correta. E vem lá a primeira alternativa: a virtude individual terá franca influência sobre o governo da cidade, já que a administração da cidade independe da qualidade de seus cidadãos. Não, para Platão isso aqui não cabe. Para Platão não é qualquer pessoa. Para Platão tem pessoas que têm isso nato nelas. Lembram? Pessoas nasceram para serem artesãos, ele divide esse grupo para produzir na cidade. Outras pessoas nascerem para momentos de conflito, que seria o guerreiro, para a guerra. E outras pessoas nasceram para a magistratura, para o governo, e esse seria o filósofo. Então a resposta A está errada. A segunda: justiça, sabedoria e virtude resultam da opinião do legislador sobre o que seria melhor para a cidade e para o indivíduo. Não tem como justiça e sabedoria, segundo Platão, e virtude resultar da opinião. A opinião é sempre senso comum, é sempre doxa, nunca é conhecimento verdadeiro, é conhecimento que se percebe através dos órgãos de sentido. Então, para ele, de modo nenhum, essa questão estaria correta. A letra C: o indivíduo deve possuir a virtude antes de dirigir a cidade, pois assim saberá bem governar e ser justo, já que se autogoverna. Então, lembram o que Sócrates dizia? Conhece-te a ti mesmo? Quando eu tenho todo o conhecimento para Sócrates, começava no sujeito. Então, isso é intrínseco. Segundo Platão, isso é inato, está nele. Ele já nasceu para a magistratura, ele já nasceu para o juízo, ele já nasceu para o governo. Então, a resposta correta da questão número 7 lá dos exercícios conceituais é a resposta C. Aí eu marquei para vocês fazerem também lá a pergunta de número 9, no exercício conceitual. E aí tem uma outra passagem do discurso de Fédon dele lá, que ele faz o registro e diz assim: quando é, pois, que a alma atinge a verdade? Temos de um lado que quando ela deseja investigar com a ajuda do corpo qualquer questão que seja, o corpo, é claro, a engana radicalmente. Então ele está dizendo, se é uma percepção corpórea, ele vai enganar a alma. Dizes uma verdade, né? Há um contraponto, realmente isso é verdade. Não é por conseguinte, no ato de raciocinar,
há não de outro modo que a alma apreende, em parte, a realidade de um ser. Sim, então, somente no raciocínio, somente no mundo das ideias é que a alma poderia de fato aprender. E é este, então, o pensamento que nos guia durante todo o tempo em que tivermos com o corpo e nossa alma estiver misturada com essa coisa má. Para ele, o corpo é a pior coisa que pode acontecer. O ideal seria que o homem morresse para que essa alma, aonde contém as ideias, pudesse estar livre. Jamais possuiremos completamente o objeto dos nossos desejos. Ora, esse objeto é, como dizíamos, a verdade. Então, com base nesse discurso do Phaedon lá, né, nesse trecho, com base nos conhecimentos sobre a concepção de verdade em Platão, é correto afirmar, aí vem a opção A, o conhecimento inteligível compreendido como verdade está contido nas ideias que a alma possui. Então, a resposta correta é essa resposta aqui, né? Então, o conhecimento verdadeiro, autêntico, para o filósofo Platão está na alma e não naquilo que o corpo consegue perceber. Aí eu coloquei para vocês também uns exercícios contextualizados. Tem uma outra questão que também já foi questão no Enem. Vamos lá. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão. Tá vendo? Está falando da razão e não da sensação. Então, o verdadeiro conhecimento para Platão só pode ser produzido através da razão. Era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível. Sabia o que é uma coisa e o que é outra coisa, o que é o conhecimento sensível e o que é o conhecimento inteligível. Ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Então, sempre o racional em primeiro plano. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Então, quando eu começo a considerar a razão ao invés da sensação, eu estou começando a formar um conhecimento ideal, segundo o pensamento platônico. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. Então, de acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? A opção A vem estabelecendo um abismo intransponível entre as duas? Não, não tem um abismo intransponível entre as duas. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles? Não, de modo nenhum os sentidos vão ser subordinados à razão. Atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e a sensação são inseparáveis? Não. Para ele há uma separação entre as duas. Afirmando que a razão é capaz de gerar o conhecimento, mas a sensação não. O verdadeiro conhecimento para Platão só pode ser produzido através da razão. Tá certo? E rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Sim. Para ele, a razão com certeza é superior, né, à sensação. Vamos lá. Outro que eu marquei para vocês aqui é o 5, né? A gente já falou um pouco dessa questão da alma, e aí mais um pedaço aqui do Phaedon, esse discurso importante, aonde vai se falar da alegoria da caverna. Todo aquele que ama o saber conhece por experiência que quando a filosofia toma conta de uma alma, vai encontrá-la prisioneira do seu corpo, totalmente grudada a ele. Vê-la impelida a observar os seres, não em si e por si, mas por meio desse seu caráter, paira por isso na mais completa ignorância. Ele diz, pobre da alma que está presa dentro desse corpo. Mas se dá ainda conta do absurdo de tal prisão. É que ela não tem outra razão de ser senão o desejo do próprio prisioneiro, que é assim levado a colaborar de maneira mais segura no seu próprio encarceramento. Ele diz, a razão está encarcerada pelo corpo e pela percepção que esse corpo tem do que é o ideal, né? Do que é o ser, do que é a essência. Após analisar o texto acima, assinale a alternativa correta. A ignorância é fruto da observação do que é em si e por si? Não. A filosofia para Platão é inata, não sendo necessário nenhum esforço de quem ela se dedica para obtê-la? Não, claro que não. Você tem que fazer todo um esforço para obter o conhecimento. O conhecimento está lá no mundo das ideias. Lembra? Se você não sai daquilo que você está vendo através dos seus olhos, você vive num mundo de sombras. Tá? A alegoria da caverna para exemplificar isso. Você tem que sair, tem que fazer um movimento para sair. A alma encontra-se prisioneira do corpo por desejo próprio do homem? Não, claro que não, né? A gente é duas substâncias, a gente não escolhe ficar prisioneiro e nem pode se matar para se libertar, porque se a gente eliminar o corpo, onde essa alma vai habitar, né? Do que vai
poder então ser significante o conhecimento adquirido. A alma do filósofo encontra-se desde o início liberta dos através do corpo, como demonstram claramente a alegoria da caverna e o texto acima. Então sim, né? A alma ela está ali e pode a qualquer momento ir além daquilo que o corpo consegue enxergar. Ela não precisa ficar limitada por aquilo que o corpo vê, né? A hora que eu me dou conta de que o que eu estou vivendo, e essa era a grande questão, né? A acusação contra Sócrates de fazer os jovens estarem sucumbindo à sua vontade era o esclarecimento que o conhecimento trazia à alma. Então, a hora que você observava que você ia além, você estava livre. Então, repensar aquilo que foi pensado anteriormente era libertador. Mantém você na posição daquilo que você já acredita ou tira você dessa posição, te dá a possibilidade de ir além. A ignorância é fruto da razão e das ideias. Não, claro que não, né? A ignorância não tem nada a ver com o mundo das ideias, muito pelo contrário, né? A razão e o mundo das ideias para Platão é o que é libertador. E aí a última questão lá é a questão 9, né? Que vai mostrar um esquema de organização social na República de Platão, que ele subdivide, lembra, em classe econômica, que eram os proprietários de terra, aquele pessoal que trabalhava para conseguir as coisas, né, para a sobrevivência material da polis, a classe militar, como eu disse para vocês, que eram os guerreiros responsáveis também pela proteção da polis, né, pela segurança da polis, pela defesa da polis, e a classe dos magistrados, onde ficavam os sábios legisladores, e por conseguinte garante o governo da cidade sobre as leis. Esse é o esquema em que Platão pensava a estrutura política ideal, né, no idealismo platônico. Com base na obra de Platão e no esquema, ele está pedindo para que a gente atribua verdadeiro ou falso às afirmativas. A primeira afirmativa é as 3 imagens do bem na cidade justa de Platão, o anel de Giggs, a imagem da linha e da caverna corresponde respectivamente à organização das 3 classes da República. Nada a ver, tem nada a ver com isso aqui. Na cidade imaginária de Platão, em todas as classes se contestam a família nuclear, não tem nada a ver com família, né? Aqui a gente já mata a questão e a propriedade privada, fatores indispensáveis à construção de uma comunidade ideal. Não, tem nada a ver com o que a gente acabou de observar no esquema. Na cidade platônica é dever do filósofo supri-la materialmente. Não, isso não é papel do filósofo. O filósofo não tem que trabalhar para suprir materialmente, né? Tem uma classe que é a classe econômica que está responsável por isso, pela produção e pelo sustento da polis. Aí, essas 4 opções... vamos lá. O conceito de justiça na cidade platônica estende-se do plano político à tripartição da alma. Uma viagem aqui nessa pergunta, né? O que significa que há justiça na república, uma vez que os cidadãos são tratados com igualdade de direito e dever. Não, na democracia ateniense, era uma democracia direta, nem todos participavam. Tá? Aliás, isso é uma crítica de Sócrates, nem todos participavam da democracia. As mulheres eram excluídas, os não cidadãos também eram excluídos. Se você tivesse lá algum visitante, ele não podia participar. Se ele não fosse um cidadão ateniense, ele não podia participar. Então, os estrangeiros não podiam participar de opiniões na democracia. Aí, o último item lá, o filósofo pertence à classe dos magistrados. Esse já está certo. A primeira parte da resposta está certa. É aquele cuja tarefa consiste em apresentar a ideia do bem, né? Para Platão, essa ideia do bem era inata ao filósofo, e ordenar os diferentes elementos das classes, produzindo a sua harmonia. Então, essa sim é verdadeira, as outras 4 opções são falsas, e aí a resposta correta seria, então, a resposta E. Tá certo? Fica aí a correção dos nossos exercícios de hoje, né? As dicas sobre a aula. E eu desejo a vocês um bom fim de semana. Até semana que vem. A gente vai se ver de novo, viu, meus alunos queridos? Um beijo para vocês. Amo vocês de montão.